começar a discussão pelo índice de democratização das universidades. Na oportunidade, e até que se vou dar um conjunto de formas que muitas pessoas que estiveram na reunião, se necessitar, complemento aqui, eu vou falar com vocês. Ele propôs primeiro que a Pazuello enviasse ao Congresso Nacional um projeto de lei sobre democratização e que o MEC acompanharia esse projeto, vai falar do Luiz Cláudio, e que seria bom o seminário envolver os diversos setores das universidades numa construção política, porque tem que se verificar os outros sujeitos sociais da instituição para poder ter acordo com relação à qualidade. Bom, nós cobramos, primeiro, que foi construído na mesa um processo que tinha uma compreensão comum de que tanto nós como o governo estavam defendendo a qualidade. Tanto que as reuniões que nós temos com o Paulo Speller foram discutindo se seria por medida provisória ou por projeto de lei. A gente estava discutindo o instrumento, não o conteúdo. Porque do conteúdo eles tinham acordo com a qualidade e colocou que não tinha acordo de poder entrar nesse instrumento naquele momento a questão dos conselhos universitários, também qualitários, e dos técnicos artistas poderem concorrer para reitor. Mas fora isso, o tema da democratização, através de eleição qualitária e lista uninominal, era a posição comum com o governo. Portanto, isso identificou na posição que eles colocaram, que nós encaminhássemos ao Congresso um projeto de lei, significou uma diferença com relação a isso. Eles afirmaram, na fala do Paulo Speller, que há uma maioria contra a questão da qualidade na DIVES, e que, portanto, tem que ter uma discussão mais ampla para ver qual caminho que o PL poderia construir, uma discussão mais necessária. E que tem toda uma tramitação, ele passa pelo planejamento, pela Câmara Civil, até poder chegar no Congresso. Portanto, não dependeria só do MEC poder terminar isso aí. Agora, o Paulo Speller afirmou mais uma vez que coloca que, na visão deles, esse debate é de estratégia de encaminhamento. Mas poderia fazer de alguma forma. Nós respondemos que, primeiro, se é necessário ter um PL no Congresso sobre isso, nós já temos um PL de 2006, o projeto do Estado Cidadão para os Trabalhadores, que é o projeto de lei 7398/06. Que por sua vez está pensado a 4212 de 2004 e que por sua vez foi pensado a 4533 de 2012. Então já há uma década um projeto da Pazuello no Congresso lá colocado. Com relação à questão de que eles teriam que ver o nosso projeto, conhecer ele, etc., nós contra-argumentamos que esse debate nós fizemos de democratização. E a questão de que nós temos que convencer antigos a participar dos espaços conosco, nós também contra-argumentamos que nós tivemos ao longo de um ano, nas reuniões do GD, antigos faltando sistematicamente a todas as reuniões que discutiam a qualidade. Então, os interesses estacionários colocados para nós não passaram porque a realidade já havia o superado. Nós questionamos, então, o intuito autoritário, os eleitos serem removidos. Nós passamos 5 mandatos, né? Enfim, até agora desconjugou essa situação. O limite, na fala do Luiz Cláudio, eles colocam que não estão reparando o movimento grevista, que nos IFETs eles demonstraram que a política do governo não é de manter esse intuito autoritário, mas que são situações diferentes. E nos IFETs é uma situação de nascedouro, nas universidades é uma situação já estabelecida. E, portanto, as políticas têm que ser diferenciadas entre os IFETs e as universidades para poder chegar numa dada situação. Então, por fim, ele informou que vão ver se vai fazer da Pazuello, vão pedir aí uma reunião com o relator, parecer jurídico do próprio Ministério, e se houver acordo com o MEC nesse projeto de lei, darão um parecer favorável. Então, ele fechamento tanto do Luiz Cláudio como do Paulo Speller. O segundo ponto da discussão, colocado na ordem que o secretário executivo colocou na reunião, é com relação às 30 horas. O limite que nós tínhamos chegado na discussão com o Paulo Speller na rodada de reuniões, era de que nós faríamos um questionamento ao governo, à medida que eles não estariam dispostos a colocar diretamente aos leitores que não há nenhum impacto de fazer 30 horas com a política de pessoal nas universidades, com a política de ter concurso público de vagas para eles. Nós pedimos que eles fossem informados disso aos leitores. Eles solicitaram que nós fizéssemos um questionamento por escrito, eles responderiam a nós, e não aos leitores. E nós encaminharíamos esse documento aos leitores. Entretanto, o que a gente verificou foi que, primeiro, não responderam ao nosso questionamento. O secretário começou dizendo que era possível as 30 horas, desde que na forma da lei. Bom, nós
Então, nós vamos discutir então qual é o entendimento da lei. Ó, tua bunda vai aparecer na filmagem. É garantido que o órgão possa fazer às 30 horas, que já está estabelecida na 4836, desde que se cumpra os critérios de turnos contínuos e atendimento noturno. A resposta que foi nos dada, primeiro, para eles é uma atitude. O senhor tentou generalizar, se der 30 horas 100% comportaria, na visão do secretário, isso está equivocado e pode inclusive resultar em empate em processo disciplinar contra os reitores. Então, eles não têm acordo de generalizar as 30 horas nas instituições. E, com relação ao ponto que a gente colocou no questionamento, se havia ou não limitação de concurso para quem fizer as 30 horas, ficou cedido pelo Luiz Cláudio sem problema. Tem problema porque vai fazer 30 horas e ainda pedir vaga concurso. Isso é o inverso, então, do que nós tínhamos conversado com o Paulo Espelho nas semanas anteriores. Por fim, nós voltamos a cobrar, então, já que a gente formalizou, por exigência deles, protocolando o nosso questionário, nós queremos também que eles formalizassem a resposta deles. Então, ficaram de até o fim do mês poder encaminhar a resposta a esse questionamento. Com relação à racionalização, na verdade, a gente identificou até mesmo uma certa contradição. A gente desarrou essa reunião, teve um momento que falou sobre isso nesse ponto, teve um momento que falou isso já no final, no fechamento da reunião. E no ponto ele deixou dizendo aqui, que parece que há uma possibilidade de avanço, se houver, o Sérgio Mendonça irá apresentar qualquer proposta de racionalização na reunião da Comissão de Supervisão da Carreira, no final, no dia 27. No final da reunião, ele chegou a dizer, isso está gravado, que o planejamento não tem acordo. Então aqui ficou uma contradição, se tem algum avanço para apresentar a CNSC, ou se não tem avanço. Bom, com relação ao quarto item, então, a questão dos aposentados. Não a questão do reposicionamento, porque isso já não tinha acordo antes, mas nós tentamos discutir, então, a questão da contagem da carga horária dos cursos realizados por eles estão na ativa, para poder somar a carga horária para progressão dos níveis. O mecanismo que fez a análise do custo financeiro, que o impacto é bastante baixo da aplicação da contagem da carga horária dos cursos dos aposentados, mas que ainda estão verificando se isso gera impacto em outras carreiras. Então, portanto, o planejamento ainda teria que ter um tempo para poder fazer essa análise. Que o planejamento está muito, nesse momento, atarefado com questões orçamentárias. Então, talvez em 30 dias, é que fosse dada a resposta por parte do planejamento se de fato vai fazer ou não a contagem da carga horária a partir do impacto que se possa ou não gerar em outras carreiras. Permitindo. Com relação à questão do processo no STJ. Cambada de vagabundo. Eles afirmaram que ainda estão vendo a posição do governo. Que houve um retardo nessa questão, que não foi por culpa deles, na alegação deles, mas que isso decorreu ao fato que a greve de Nazete levou uma semana a mais para se encerrar do que a nossa. Por isso é que não tinha encaminhado ainda antes essa situação. Essa fala foi do assessor jurídico do secretário. Aí no nosso, obviamente, a gente colocou essa questão já tinha sido encaminhada desde a primeira reunião, que foi estabelecida logo no início do mês de julho, e que já havia manifestado naquela ocasião o acordo com a suspensão. Então, na verdade, estava havendo uma morosidade para poder, de fato, travar o processo dentro do STJ. E que o próprio ministro do STJ, o ministro Napoleão, já havia colocado a concordância. Passando para isso, a Pazuda já se manifestou, mas também o MEC e o AGU disposicionados favoráveis a suspender o processo. O limite da oportunidade de discussão com eles. Nesse ponto, quando não chegou na AGU ainda, tomarão ciência quando chegar na AGU e daí darem encaminhamento a essa suspensão. Com relação às orientações normativas, aqui são dois terrenos. Uma parte diz respeito à questão da aposentadoria, as ordens 15 e 16, que é a situação da aposentadoria especial por motivos de insalubridade. Inclusive gerou uma injunção do Sindicos e da Pazuda. Eles colocaram em relação a esse ponto, eles têm acordo conosco, que não dá para retroagir, não dá para desaposentar as pessoas, porque os concursos já foram feitos em cima dos mesmos códigos de vagas, que estão com o direito adquirido,
e que vão providenciar com o TCU uma solução para poder rever as ONs 15 e 16. No que toca ao N6, que é a definição dos setores que são insalubres nas universidades, isso ainda não avançou na discussão, nós colocamos a posição, nós colocamos deles, ficou ainda de posteriormente tentar ver possíveis redações que permitam alguma revisão ou não na ON número 6. Nesse momento da reunião, o secretário executivo até considerou a reunião encerrada, que tinha pedido a nossa pauta, nós colocamos que não, ele tinha pedido 6 pontos, mas que eram 16. Portanto, houve algum problema de comunicação entre eles, porque não foi o que nós tínhamos até aquele momento, que de fato expressava tudo que foi discutido nas mesas com o Paulo Esteves. Espero que, por sua vez, seja colocado como interlocutor conosco. Então, nós queríamos, pelo menos, poder manter uma discussão dos pontos na forma de checklist. Nós questionamos e eles respondem. Nós temos a posição de um a um. E se percebeu é que, do ponto de diante que eu vou colocar agora, havia inclusive muito desconhecimento do secretário executivo com relação aos pontos. Ele teve que perguntar a Dulce, ele teve que perguntar ao Paulo Speller sobre o que era, ou qual era a posição do médico em relação a isso, ou como ele iria encaminhar. Quais são esses pontos? Primeiro, a questão de reabrir o período de adesão ao Publice, a obra necessária essa, de quem ainda se encontra hoje no Publice. Nós, inclusive, na reunião das reuniões anteriores com o Paulo Speller, apresentamos a redação do medida provisória que poderia conter essa questão de reabrir o prazo de adesão ao necessário. Eles colocaram que estão de acordo, mas que encaminharão isso na CNSC também, dia 27 de agosto. A Dulce se comprometeu pelo menos com isso. O segundo ponto que nós discutimos, no nosso debate com o Paulo Speller, nós propusemos colocar na lei ao menos um dispositivo, ainda não discutimos nesse momento a questão de piso externo, mas colocar na lei um dispositivo que assegurasse anualmente poder fazer estudos para analisar a adequação ou não do piso externo dos servidores administrativos em educação. Eles pediram isso na forma de redação de lei, nós fizemos. O Paulo colaborou muito com relação a isso. E tínhamos protocolado isso. Para nossa surpresa, a resposta que recebemos é que, na fala do secretário Luiz Cláudio, isso é matéria do INCOB e não do MEC. Isso é nossa surpresa, porque eles estavam negociando conosco em nome do governo, segundo nós vamos uma carreira do PCC é nosso. É o nosso. temos que ter acolhido as nossas indicações na esfera do Ministério da Educação também. Ele afirmou textualmente que o MEC não vai marcar a database, que é a visão dele que isso é uma database, que não vai fazer isso para os trabalhadores, e que elas não marcam uma reunião com planejamento, que o MEC se dispõe também a se fazer presente nessa mesma reunião. Então, assim encerrou o debate de piso e STEP. O novo ponto discutido é a questão dos servidores que já estão hoje na nossa carreira e que, pelo processo de qualificação, pelos cursos que fazem concurso para poder ingressar em cargos de classes superiores financeiramente. Então, nós propusemos, depois a gente também dá tudo no debate com o Paulo Speller nas mesas anteriores, inclusive na forma de texto, que o servidor que hoje recebe um valor num cargo, ao trocar de cargo, ele volta à posição 1, portanto ele acaba tendo uma redução salarial. Então esse servidor seria enquadrado no novo cargo, num padrão de vencimento equivalente ao que ele recebe hoje. Isso, então temos a relação com relação a isso. O secretário consideramos essa posição equivocada e injustificada. Nós questionamos, o artigo 100 do LJU assegura isso, e, portanto, isso que estão fazendo um desestímulo ao que os servidores estudem, prestem concurso, já que não tem sessão funcional hoje, para poder, então, fazer uma atribuição da universidade diferenciada. O limite dessa discussão, tudo que você vai vem da polêmica entre nós, após ele questionar a Dulce afirmou que isso está em análise jurídica e como é que não podia assumir posição com relação a isso. Então, esse tema ficou, e na reunião também da CNSC, no dia 27 de agosto, eles avaliaram se já tem ou não essa análise jurídica e a partir daí externar ou não posição com relação a isso. Então tudo está ficando para a reunião do dia 27. 10º ponto, a contagem da carga horária em disciplinas isoladas de pós-graduação para poder contar com a capacitação. Afirmaram que encaminharão favorável
ponto teria acordo. 11º, o artigo 30 da 12772, que é os servidores de mensagem probatória também podem se afastar para estudos de pós-graduação. Colocação favoráveis e também darei encaminhamento com relação a isso. 12º ponto, a questão das perseguições políticas, que nós já colocamos várias vezes, decorrente da ação sindical. Eles afirmaram que são contra, nós apresentemos os casos. Nós já fizemos isso em vários dossiês, desde o mercadante, já retomamos isso em várias reuniões, e até o momento, todo debate que a gente tem com o governo é um debate meramente técnico. Em que sentido? O governo encaminha isso para análise jurídica, e o setor jurídico analisa se o processo foi instaurado em conformidade ou não com os artigos que regem os pares. Fora isso, não tem posição de fato com relação aos processos que estão sendo colocados. Então, também estamos nesse limite com relação a perseguições políticas. 13º ponto, a questão da MCE. Além do que já é sabido, que a política do governo é essa, de seguir pela MCE, nas reuniões com o Paulo Espera, anteriores, nós temos feito vários questionamentos, em especial com relação se a não adesão à MCE significava mudanças de financiamento dessas instituições, de elas não terem mais os recursos orçamentários, ou proibição de concursos para repor esses trabalhadores. Na ocasião, o secretário Paulo Espera tinha nos colocado que o financiamento de quem não aderir na MCE seria o mesmo que já está previsto hoje, e que o concurso faria restrito à reposição das vagas que surgissem no processo natural, aposentadoria, esclarecimentos e outras coisas mais. Então, só que nós não tivemos a resposta por escrito. Então, eles tinham encaminhado que nós questionássemos por escrito, formalmente, e eles responderiam formalmente. Então, a gente fez, protocolou, e também eles não tinham resposta para dar para nós nesse momento. Então, também ficou de responder até o fim do mês os nossos questionamentos com relação ao MCE. 14º ponto, creches. Isso foi bem sucinto, foram categóricos, não há como estabelecer creches para comunidades usuárias das universidades. Isso é a política de âmbito municipal e que o governo não vai mudar essa política com relação a municipalizar as creches. 15º ponto, liberação sindical. Nós questionamos também todo o processo de dificuldades que há com relação a isso, inclusive com vetos na lei que foi aprovada que previa a ocupação de mandato sindical. O limite que eles assumiram é o seguinte: eles não têm posição agora com relação a essa legislação, mas consultarão o Benzoini para ver como é que está a posição do governo com relação a esse ponto. E 16º ponto, a questão da reunião da comissão dia 27, já estava agendada, dela abordar a implantação, então, do Plano Nacional de Capacitação. Esse plano já está publicado em portaria desde, se não me engano, 27 de janeiro desse ano. Então, houve acordo de pautar isso na reunião também no dia 27 de agosto. Então, esses foram foram discutidos. Só para complementar, embora não seja ponto da estilo ontem, mas uma pausa que me perguntaram com relação ao auxílio alimentação. O auxílio alimentação não fez parte dessa rodada de negociações, porque o governo, em março, ou abril, acho que em março, respondeu formalmente o Fórum de Dados de Jornalismo, dizendo que não haveria alteração nesse item ao longo desse ano. Então, até por isso nem houve espaço para retornar. Fechamento da reunião, uma nova reunião a ser marcada ainda, em data posterior a 27 de agosto, que é então a reunião da Comissão de Supervisão da Carreira. Fizeram reunião para marcar reunião. Então, esse foi o limite estabelecido aí. O resto é de avaliações que surgem. Eu consulto os outros 6 diretores que também estavam na reunião, se querem complementar esse ponto dos informes. E uma de Gilberto, só um pouquinho, gente. Som. Pessoal, olha só, vou complementar errado, porque tem alguns detalhes na reunião que são importantes a gente pescar para passar para a turma. E aí eu queria falar sobre a questão das 30 horas. Se tiver algum entendimento diferente, os companheiros colocam aqui. Mas teve um momento da reunião onde
hoje nós estávamos discutindo a legalidade do processo, colocamos o exemplo do IF Sul-Grandense, que era o antigo CETEP de Pelotas, eles tinham ganhado isso na justiça e tal. E embora eles não tenham nenhuma disposição de fazer uma negociação na mesa nacional e jogar isso para os servidores, então a gente questionou o fato do MEC ter intervido na UFOPA. E aí eles deram as explicações sobre a intervenção na UFOPA e no meio da explicação, aquele rapaz que estava lá era o jurídico, né? Não é isso? O jurídico, né? Ele disse o seguinte: olha, um exemplo de um processo que foi legal, está bacana e está certo, está correto, que é Sergipe. Então, os companheiros de Sergipe tiveram esse ganho aí durante essa greve e ele chegou a citar isso. Eu acho isso importante para servir de exemplo aí, os companheiros trocar figurinha aí, os companheiros de Sergipe e tal. Ok? Só um agora. Ele já matou um. Quem sobrou ao vivo? O Gilberto já matou o C2, vamos só agora. O segundo é o seguinte: não fazia parte dos pontos elencados, mas nos chegou informações de, novamente, forçação de barra em várias universidades de implantar o ponto eletrônico. Tá? E nós perguntamos ao MEC se tinha alguma ordem do MEC nas universidades de implantarem o ponto eletrônico, de acordo com a 1590. Né? E o MEC foi taxativo, ele falou: olha, não tem nenhuma orientação nossa. Ou seja, então, se tiver forçação de barra na universidade de vocês com ponto eletrônico, ou é por força do Ministério Público, tá? Ou é por força da cabeça do reitor. Porque no MEC está gravado, isso foi gravado, o MEC, claro, não há nenhuma orientação do governo em implantar ponto eletrônico. Tá? Até porque a 1590 fala em frequência de ponto. Né? Você tem que controlar a frequência, mas não diz que é ponto eletrônico, não diz como é essa frequência, você escolhe qual a frequência. Então, caso esteja acontecendo isso na IVE de vocês, podem ficar sabendo. Tá? É o reitor, da cabeça do reitor, não tem plano de governo. Quebra o relógio. Quebra o relógio. E quebra o relógio. Só duas questões ainda, né? Porque quando ele disse que o exemplo era o Sergipe, a gente já havia colocado, mas Sergipe, na reunião do Conselho, aprovou constituir uma comissão para discutir. Ele falou: não, você tem que se atualizar, foi feito agora. Então, nós consultamos os companheiros, estão vendo lá se por acaso teve alguma surpresa de estar ordenando 30 horas. Até agora lá estava isso. Né? A outra questão é que, como vocês viram nos relatos colocados aqui, muitas das questões estão indo para a Comissão Nacional dos Perdão na Carreira, que tem reunião dia 27, que inclusive a convocação veio sem pauta, justamente porque está vindo tudo isso. E ele, como disse que estava saindo para ver a questão lá de orçamento, nós havíamos pedido a ele então para explicitar uma questão aí com relação ao orçamento, mesmo porque a gente teria que voltar fiscalizando. Que o governo lançou o Plano Nacional de Qualificação e Capacitação dos técnicos administrativos, eu não tenho que está fazendo o orçamento, vai ter rubrica específica, porque aí se tem uma rubrica específica para esse plano, a gente vai ver o quanto que tem e começa a fiscalizar. Ele disse que não vai ter rubrica específica. Então, o plano compõe várias ações e essas ações é que vão estar sendo colocadas no bolo do orçamento do Ministério da Educação. Então, são as duas informações que eu estaria completando aí. Por dúvida, gente. Só beleza. Vamos fazer a avaliação. Avaliação do teu ponto. Reduzindo. Enrolar a gente. Quanto às instruções normativas 15 e 16 e a ON6. A ON6 está impedindo que vários órgãos nas universidades que façam contagem especial, que por enquanto com as ONs 15 e 16 estão interrompidas, mas o que acontece? O direito à aposentadoria especial é um direito já que pelo que saiu na súmula vinculante 33, concede esse acordo. Só
esse direito. Só que, por exemplo, lá na UFRJ tem uma pessoa que quer se aposentar pela aposentadoria especial, atende a todos os critérios de 25 anos de serviço, 25 anos de insalubridade, tudo isso. O que na universidade não está concedendo a ele a aposentadoria especial é por conta da ON número 6, que pede laudo. Só que nas universidades no serviço público, isso só passou a virar uma realidade dos laudos serem emitidos depois de 2009. Então, todo aquele servidor que está de 2009 para trás, que recebe a insalubridade, mas por qualquer via da instituição não tem laudo, está barrando, está sendo impedido de pedir a sua aposentadoria especial, e a universidade está dizendo que ele então tem que correr para a justiça. Então, a próxima reunião, vocês têm que bater nessa ON número 6, que está impedindo o exercício da aposentadoria especial. É isso. Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta. É parte do debate que o governo não conseguiu avançar ainda com relação ao N6. Vamos tentar de novo, na reunião da CNCC, avançar nisso. O único ponto que teve de avanço, reconhecer pelo menos, mas não tem redação ainda, é com relação aos ONs 15 e 16. Tem uma última questão que eu esqueci, que nem foi na reunião de ontem, mas foi em forma que nos foi nos dado na penúltima reunião, que é a questão dos servidores que estão pedindo redistribuição e que está sendo argumentado que pelo período eleitoral não é possível. Nós questionamos isso na penúltima reunião. É o seguinte, chegou várias demandas, e-mails na direção da Fazubra, algumas pessoas que procuraram alguns diretores, que estão em processo de redistribuição e que não estavam conseguindo fazer isso porque o MEC tinha paralisado todos os processos de distribuição, porque tinham feito uma consulta ao TSE para ver se tinha algum problema em fazer esse processo durante o período eleitoral. E na ocasião, que foi acho que na penúltima reunião que nós tivemos, eles disseram que essa consulta já estava a caminho, que eles avaliavam que ia ser no sentido positivo, não ia ter problema as restribuições do período eleitoral. Quando foi semana passada, a gente recebeu um informe, inclusive das próprias pessoas que estavam nos procurando para interceder no MEC, de que já liberou, que não está tendo mais problema nenhum. Então, muito provavelmente, a resposta da consulta do TSE foi que não há problema em fazer distribuição em período eleitoral. O MEC não está mais pagando isso. Melhor é ver o cupom tal. Bom, companheiros, pegando o gancho aí da aposentadoria especial, primeiro, uma coisa é aposentadoria especial. A outra coisa é contagem especial de tempo de serviço. Portanto, se eu trabalhei 10 anos com insalubridade, isso vira 14 anos. A diferença então tem umas diferenças aí. A orientação normativa número 6 começa a colocar o laudo, mas não tem como retroagir para lá. O pessoal está exigindo isso para travar tudo. Todas essas questões deverão ser objeto, porque nós vamos ter um debate que vai ter agora, que a Fazula está tratando no campo jurídico, que tem que ter estudos de caso, e terá uma reunião agora, e fomos convidados pelo coletivo jurídico nacional de servidores públicos, então são vários advogados assessores das entidades nacionais. No dia 1º de setembro, às 14h30, vai ter uma reunião desse coletivo jurídico, onde vai ser debatido essas regulamentações e projetos que estão em tramitação acerca de aposentadoria especial. Então, dia 1º, até colocar isso, porque estamos tratando dessas questões todas, já fazendo esses debates. A única coisa que avançou
que foi a 1516, que trata lá dos critérios de aposentadoria, avançou na questão de não admitir retroatividade, se desmanchar para trás, mas não tem concordância, o médico está discutindo mudar o conteúdo dela, que continua sendo prejudicial. Tá? Então, no dia 1º, a gente vai ter aí. Essas questões todas, por enquanto, estarão sendo tratadas no campo jurídico com as suas assessorias jurídicas nos sindicatos, que estão envolvidos nesse debate jurídico aqui a nível nacional. Obrigado, Paulo. Na sequência, os convidados, Ivanilda, reunião das mulheres. Boa tarde a todos e a todas. No seminário, nós encaminhamos para a direção uma proposta que toda plenária, todos os encontros, atividades da FASUR, nós tivéssemos um espaço para a reunião das mulheres, para trocarmos informações, propor, enfim, conversarmos sobre a nossa pauta, né, sobre a nossa agenda aí de assuntos em relação ao combate ao machismo. Então, estamos propondo a reunião amanhã, no término da primeira mesa, a gente permaneça aqui, as mulheres e os homens também são convidados, e permaneça no auditório para que a gente possa fazer essa reunião. Obrigado. O término da primeira vez é o horário do almoço, é isso? Não, na verdade é o seguinte, ontem nós tivemos um momento na nossa reunião de direção e nós trouxemos à tona a possibilidade de organizar aí a participação da forma mais frequente da nossa FASUR, entidade de base, na frente UNAS, que é a União, é um movimento unificado de todo o serviço público, bem como do INSS, para que a gente possa fazer uma frente para fortalecer a votação tanto da PEC 555/06, que fala da tributação previdenciária, né, dos aposentados, e também da 4434, do projeto de lei 44 de 2008, que ele trata acerca de reajustar a aposentadoria do INSS para valer o mesmo número de salários mínimos que a pessoa recebia quando teve a concessão, e com o passar do tempo vai defasando. Então haverá 4 grandes eventos. Amanhã, dia 16, no Rio de Janeiro, dia 21 em Porto Alegre, dia 28 em São Paulo e dia 19 de setembro no Rio Grande do Norte, como vai combinar o encontro aí dos aposentados a nível nacional. Então vai sair informe de direção. A gente gostaria amanhã, 2 horas, estamos aqui, a coordenação de aposentados, convidando os aposentados para a gente uma pequena reunião nessa sala aqui, para que a gente possa ir firmando, além também de um outro documento que nós iremos fazer, para que a gente possa ir trocando ideias e fazer uma frente também com a participação mais positiva aí da FASUR. Tá certo? Então amanhã às 14 horas aqui do lado, a gente se reúne. Obrigado, Paulo. Próximo ponto, com relação à greve nas estaduais paulistas. Nas estaduais paulistas encontram-se em greve desde maio, a partir do processo que o CRUESP, o Conselho de Reitores de São Paulo, determinou que existe redução de preço acima de 0%. Obviamente, assim, estão presentes pelos trabalhadores. Isso levou o Fórum das 6 a sair do processo de greve. Até o momento, hoje já são 85 dias em curso dessa greve em São Paulo. Não avançou até agora com relação à proposta inicial do CRUESP, a perspectiva de uma nova reunião agora em setembro. E nós temos lá, cerca de 3 semanas atrás, para poder dar um apoio a esse processo. Nesse momento, os trabalhadores da USP estão enfrentando corte de ponto, ameaças por parte da reitoria e da ministra. Não, entanto, tem havido dificuldades de avançar a pauta específica. A proposta da reitoria tem sido resumida a um abono de uma única parcela do índice de 21%. Então, acho que isso é um processo que nós tentando acompanhar e trazer uma preocupação de conjunto da federação. E acho que os reformas de base vão estar aqui estaduais poderão dar bem maiores informações com relação à situação bem mais atual agora da greve em São Paulo. Próximo informe, chamado pelo João Paulo, do registro sindical.
Gente, vou ser bastante rápido. Estava na programação que eu disse na parte da manhã. A Fazula, desde 1990, tem o seu pedido de registro sindical protocolado no MEC. Já foi protocolado em outubro do ano passado, saiu no Diário Oficial a concessão do registro para a Fazula. E de lá para cá, só está tendo rolo e postergações cedidas pelo Ministério. A um ponto, do dia 17/7, nós, a Fazula, fomos lá colocar os documentos necessários para a liberação e atualização da diretoria hoje, para que o certificado seja emitido. Aí, anteontem, eu estava no Ministério do Trabalho, normalmente o seguinte, eles disseram lá, está acusado, recebimento e da página 1 a 26. Nenhuma página estava lá no processo mais, ou seja, foi extraviado. Então, novamente, hoje, nós estamos protocolando novamente. Por sorte, eu consegui encontrar o secretário de Relação do Trabalho, Manuel Messias, que informei isso, disse que nós iríamos abrir um boletim de ocorrência, entendeu? Caso esse documento apareça. Que está ameaçado até o ponto. E ele disse que ia tentar apurar essa questão, mas por toda sorte nós fomos lá, apresentamos o documento de novo, então esperamos a previsão do acordo que a direção tinha feito com a Secretaria de Relação do Trabalho, é que o registro da Fazula seria entregue nessa plenária nacional. Infelizmente não foi dessa vez, esperamos que o mais breve possível seja solucionado. Um outro fato é que nós temos agora, numa deliberação na última reunião também com o secretário, nós conseguimos uma negociação por parte da Fazula. Então, mensalmente, a Fazula está autorizada a levar 3 entidades para nós priorizarmos ou sabermos qual é o andamento dessa entidade. Aí, na direção nacional, nós trocamos uma ideia, porque tipo assim, são 3 entidades, nós somos 47. Como que você vai priorizar uma em detrimento da outra? Nós vamos usar os critérios, como já está sendo feito hoje, que é basicamente técnica. O que precisar e o que tiver mais necessitar, entendeu? No caso dos companheiros, por exemplo, de Lavras, já estão no registro, já está tudo certinho, mas estou dando um exemplo dos companheiros, porque no caso deles, eles estavam com o juiz impedindo que o sindicato pudesse representar a categoria, tendo em vista a ausência do registro. Foi uma pressão, centrais, sindicatos envolvidos, mas conseguiram o registro. Então, casos assim, semelhantes, que a entidade precise, a gente vai estar priorizando ou outros elementos, necessidades que a entidade tiver. Por isso, há necessidade das entidades atualizarem seus dados, há necessidade, quando a Fazula solicitar o número do processo, o CNPJ, atualize para a gente, para que a gente consiga acompanhar a tramitação, seja do registro sindical, seja da atualização estatutária, para que a gente não perca esse time, principalmente nós somos um canal de diálogo junto ao Ministério do Trabalho, lembrando que é muito importante o registro. Para ter uma ideia, dentro do decreto, vocês têm várias isenções, entendeu, de impostos, que a gente se isento por sermos o registro sindical. Então, eu acho que, bem telegraficamente, eu acho que essa discussão, eu peço que as entidades passem e atualizem, seja o controle, seja o processo, seja o CNPJ, junto à Fazula, para que a gente possa estar acompanhando. Certo? É isso. Aí, uma novidade, companheiro Espinhaco, lá nós tivemos uma conversa junto ao Ministério do Trabalho, e o mesmo orientou dizendo que a gente pode desmembrar as entidades, podemos fazer a assembleia. Na mesma linha, a gente também pode, porque as entidades, embora estejam no município, eles têm CNPJ diferente. Nós vamos tentar fazer tanto o encaminhamento para vocês, no Pernambuco, se assim for a vontade de vocês, das 2 sessões que tem lá, seja no caso dos companheiros também da Unirio, porque tem CNPJ diferente, a gente vai tentar fazer toda a tramitação para que a gente consiga o registro sindical dessas 2 entidades importantes da Fazula. É isso. Ok. Gilberto, o Fórum Federais e o Encontro Nacional de Educação. Bom dia, vai ter que ganhar o sindicato. Olha só, a última reunião do Fórum das Entidades Federais votou a realização de um seminário para o mês de novembro, se não me engano, um seminário para discutir conjuntura, discutir a conversa salarial, preparatório para a conversa salarial do ano que vem. Então, está o convite aí para a Fazula poder participar. E a outro informe que a Fazula enviou observadores para o Encontro Nacional de Educação que aconteceu no Rio de Janeiro.
presente eu, Rogério, Rolando, mais Maria Antonieta. Antonieta, Ivanilda. Ela faz o Brasil mais 4, mas é essa que o Roberto Chico foi participar. Foi um encontro construído e organizado pelos companheiros do Andes, do SINASEF, da ANEL, parte da UNE, de companheiros do MST e várias outras entidades estudantis. Deve ter reunido em torno foram 3.500 inscritos, 2 dias de encontro, que debateu evidentemente o Plano Nacional de Educação, o problema e as contradições e os problemas que existem no Plano Nacional de Educação, uma experiência importante. E várias entidades de base da FASUR também estiveram presentes nesse encontro. E ficou organizado no próximo período uma jornada de lutas de todos os setores da educação, não só do ensino superior, mas também entidades do ensino médio, creches, ensino superior, estudantes, técnicos, docentes, todo esse setor que está a fim de lutar pela educação pública. Então é isso. Obrigado. Paulo Henrique. Recebemos um convite, estaremos participando agora como observadores na plenária de educação dia 19 e 20, que é o evento aí organizado chamado pela CNTE e que terá participação aí de outras entidades também da educação, centrais sindicais. Vai ser dia 19 e 20, vamos estar lá discutindo com a companheirada lá o tema da educação. Tem acordo?